Olá, meu querido, minha querida, estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho de libertação da igreja. Um trabalho muito importante, muito sério, e a gente precisa alinhar, todo mundo pensando da mesma maneira. Isso porque eu acredito que Deus está preparando você para a gente trabalhar juntos pelo reino e tem muito trabalho aí pela frente, tá? Bom, o que a gente precisa deixar claro com relação ao trabalho de libertação espiritual, tá? Primeira coisa é que os demônios existem, né? A gente tem que olhar para o que está na palavra. A gente tem que entender que durante o ministério terreno de Jesus, é, uma das coisas que ele mais fez foi expulsar demônios. Então existe realmente um exército de Satanás trabalhando, produzindo desgraças, sofrimentos, que tem como objetivo roubar, matar e destruir, né? E nós precisamos estar prontos para lidar com isso. E o primeiro passo é entender que realmente eles existem, né? E que esse exército inimigo está trabalhando aí dioturnamente para poder cumprir o seu propósito macabro, diabólico de roubar, matar, destruir. E isso, com certeza, isso acaba tendo muito a ver com o nosso trabalho no reino de Deus, né? O trabalho da igreja, porque a gente vive enfrentando batalhas espirituais e lidando com pessoas que estão numa intensa batalha espiritual. Muitas vezes você vai ter que orar por pessoas que estão sendo vítimas de uma batalha muito grande espiritual, perseguição, opressão maligna, né? Isso faz parte. Bom, e a gente precisa reconhecer esse mundo espiritual. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra as coisas que a gente consegue ver, enxergar, contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a gente precisa reconhecer que os demônios estão aí, a nossa luta é contra eles, tá? E um versículo muito interessante que eu separei aqui para mostrar para vocês está em Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45. É uma passagem bíblica onde Jesus ele fala sobre o perigo desse trabalho de libertação. Tem que ser muito bem feito, senão a situação da pessoa piora. Eu creio muito no que está escrito aqui. Veja o que Jesus disse. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Não, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Bom, o que é que a Bíblia está falando aqui? O que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte: olha, se um demônio sair do corpo de alguém, uma pessoa está endemoniada, o demônio sai, né? O demônio vai embora. Quando esse demônio volta, se ele não encontrar resistência, se ele encontrar a casa adornada, preparada, quer dizer, se encontrar espaço para voltar, ele volta, mas não volta sozinho. Ele traz consigo outros 7 espíritos, né, piores do que ele. Então, o estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro, né? Então, isso é muito sério. Isso sempre chamou muito a minha atenção por causa desse trabalho. Muitas vezes, eu acho que até inconsequente, na minha opinião, quando um pastor, quando um bispo, uma autoridade manda o diabo embora, manda os demônios ir embora, e não dá alimento, não cuida daquela pessoa que está ali sendo afetada pelos demônios, né? Porque quando a pessoa vai para casa, aqueles demônios voltam e trazem consigo 7 demônios piores do que eles.
Então a situação daquela pessoa fica pior, muito mais agravada. E é interessante porque a gente vê muito disso. A mesma pessoa vai para a igreja uma vez, ela cai endemoniada, muitas vezes passa por vergonha, rola no chão, se suja toda, se rasga toda. Aí na semana seguinte a pessoa vai, cai no chão outra vez, e às vezes esse processo dura anos e anos e anos. Às vezes a pessoa se cansa de tantas vezes ir à igreja e cair lá, rolar no chão e sai de lá cheia de dores do corpo, porque, na verdade, ela não está preparada para o depois. Quer dizer, na hora ali o pastor usa a autoridade que há no nome de Jesus, repreende aquele mal, o mal vai sair. Mas e depois, quando a pessoa estiver sozinha? Né? Quando a pessoa estiver em casa, quando ela estiver sozinha, se ela não estiver preparada, ela vai ter problemas outra vez, né? Os demônios vão voltar e vão voltar pegando pesado, né? Trazendo outros 7 espíritos piores ainda do que aquele que foi expulso. Então, a gente precisa entender, tá, que há uma guerra sendo travada, é uma batalha sendo travada, e nós, como cristãos, como igreja, como parte do reino de Deus, e Jesus disse que nós íamos dar continuidade ao trabalho que ele iniciou aqui, faríamos as mesmas obras que ele fez, né? Então, a gente vai ter que lidar contra os demônios, a gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que batalhar, muitas vezes contra alguém da nossa casa, contra um amigo, contra pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, na igreja, e às vezes até contra nós mesmos. Pode ter certeza, a gente tem que estar sempre enfrentando essas forças contrárias, essas forças do mal. E a gente tem que encarar isso de 2 maneiras, tá? Nós temos uma missão de enfrentar o diabo, uma missão de enfrentamento universal, ou seja, é o diabo contra a igreja, no sentido mais amplo, Satanás com seu exército de demônios cumprindo o seu papel, roubando, matando, destruindo. E temos também esse trabalho mais específico com pessoas que estão sendo vítimas de trabalhos feitos, de magia, feitiçaria, trabalhos que foram feitos com oferendas para destruição de alguém, né? E muitas vezes a gente vai estar ali para ajudar essas pessoas, para repreender esses males, para orar por elas. É uma luta incansável, né? E a gente precisa entender que esses demônios, eles trabalham de forma direcionada, né? Existem demônios que trabalham na área da prostituição, existem demônios que trancam os caminhos das pessoas e afetam a área financeira, profissional. Existem demônios que especificamente trabalham para colocar doenças. Existem demônios, por exemplo, que trabalham muito para colocar doenças nas pernas, né? Existem demônios que trabalham para julgar a pessoa na rua, deixar a pessoa como um mulambo no meio da rua. Você está entendendo? Tem demônios que trabalham focados em alguém, e a gente vai ter que estar ali trabalhando, fazendo esse trabalho de libertação. Então, o que eu queria dizer para você, meu querido, minha querida, é que nós da Igreja da Conquista, nós não acreditamos que o trabalho de libertação deva ser simplesmente aquele, sai demônio, e a pessoa vai embora e depois ela tem que se virar sozinha. Nós não vemos dessa forma. Nós achamos que todo o trabalho de libertação tem que ser um processo. Não é errado, lógico, mandar os demônios embora. Nós não invocamos demônios, nós não ordenamos que demônios se manifestem, tá? A pessoa está ali, ela tem que se ver livre daquilo, não se manifestar, né? Nós não invocamos aquela história de demônio, você que está no marido, manifesta aqui agora na vida dessa mulher, na vida da esposa. Negativo, nem pensar. Se Jesus não fez isso, não seremos nós que vamos fazer. O que nós fazemos é mandar o demônio embora e tratar essa pessoa, né? É um processo. A batalha espiritual, ela ocorre através de um processo. Pouco a pouco, aquela pessoa vai se enchendo de Jesus e vai se libertando das forças do mal. Ela tem que crescer espiritualmente. O verdadeiro processo de libertação acontece quando você dá a luz para uma pessoa. Quando ela está cheia de luz, que é Jesus, então, onde há luz não há trevas.
né? Esse é o trabalho de libertação que nós realizamos, buscamos fazer. Quando uma pessoa vem para a igreja, a gente tem que levar Jesus para ela. A gente tem que fazer com que ela tenha suas próprias experiências com Jesus. E isso acontece através dos cultos, através das células e através do discipulado. Ela tem que ser ensinada, ela tem que ser orientada na palavra, tem que conhecer o evangelho, tem que ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, né? A libertação acontece quando você conhece a verdade é Jesus. É o que está em João, capítulo 8, verso 32. Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E a verdade é Jesus, né? A pessoa tem que buscar Jesus. Esse é o verdadeiro processo de libertação, na nossa opinião, é o que nós procuramos fazer, né? Não só mandar o demônio embora, a gente não manda manifestar, se manifestar a gente vai mandar embora, tá? A gente não invoca, demônio, quero você aqui agora, a gente não faz isso, tá? Agora, manifestou, ninguém tem medo do diabo, não. Ninguém tem medo dos demônios, não. A gente tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso está claro na Bíblia. A gente vai mandar embora, só que é um processo. Entenda isso. A gente tem que pegar e cuidar daquela pessoa, ensinar a palavra, fazer com que ela seja cheia da presença do Senhor Jesus. É aí que ocorre a verdadeira libertação. Mandar demônio embora, ele vai, porque ele vai obedecer, porque você está usando a autoridade que é do nome de Jesus. Mas aquele demônio vai voltar quando a pessoa estiver sozinha lá, está desprotegida, sozinha, não sabe se virar, não está cheia da presença de Deus. O demônio vai voltar e vai trazer 7 espíritos, né, piores do que ele. E a situação daquela pessoa vai ser pior ainda. Bom, espero que você tenha entendido, tá? É assim que a gente enxerga esse trabalho de libertação, é assim que nós fazemos libertação na Igreja da Conquista. É um ato contínuo, não só mandar o demônio embora, sai demônio, não, é cuidar da pessoa, é ensinar, é dar palavra para a pessoa, dar a ela a condição de ter experiências com o Senhor, tá bom? Deus abençoe você, te vejo no próximo vídeo, a gente está quase acabando, tá? Estamos alinhando a nossa visão para a gente trabalhar juntos. Deus te abençoe, graça e paz.